Boa noite a todos. Venho através desse vídeo gravar um pequeno conteúdo relacionado à resolução de um exercício extra passado em sala de aula, no qual a gente vai determinar algumas cargas de um sisteminha de bate-estaca, no qual nós temos um sisteminha composto por tambor, denominado pelo item 2, uma polia determinada pelo número 1 e um parzinho de engrenagens, denominado pelo 3 e pelo 4, no qual essa engrenagem montada no motor nós chamamos de engrenagem motora, e dentro de um sisteminha de inércia nós chamamos esse sisteminha de eixo YY, e os demais componentes, o 1, o 2 e o 3, montado num eixo com denominação XX. E também nós temos um quinto componente que faz parte desse sistema de funcionamento, que é o martelo, chamado ou denominado pelo número 5. Do lado direito nós temos as dimensões desses componentes, tanto do tambor quanto das engrenagens e também da polia do freio, denominado aí pelo diâmetro externo, interno e o seu comprimento. Então, para a gente calcular essa força da polia do freio, primeiramente nós devemos calcular esse momento de frenagem, que é originado pela carga Q e pelo raio do tambor, no qual ele está ligado diretamente. Então o martelo tem um elo de ligação diretamente com o componente 2, que é o tambor montado nesse sisteminha do eixo XX, mais o momento de inércia vezes a aceleração angular desse conjunto. E aí, em favor da segurança, nós vamos desprezar as perdas nos mancais, nos guias e também a rijeza do cabo. Consideramos como massas de movimento de translação apenas o martelo. Por quê? Porque é o único movimento, o único componente que vai ter movimento linear. Os demais componentes montados aqui no sisteminha de elevação vão ser considerados como elementos de rotação, como as coroas, engrenagens, da polia e do tambor. E também nós vamos desprezar o momento de inércia dos braços, dos cabos e também do induzido do motor, porque eles vão ser praticamente insignificantes no sistema. Então, para a gente calcular esse momento de frenagem na polia do freio, primeiramente nós precisamos calcular os momentos de inércias dos componentes do sistema, no qual nós vamos chamar de J o momento de inércia total desse sistema, que vai ser composto pelo momento de inércia do eixo X, que faz parte dele o componente 1, 2 e o 3, ou seja, a polia do freio, tambor e engrenagem movida, mais o momento de inércia no eixo Y, que faz parte da engrenagem motora dela, montado diretamente no motor, no eixo do motor, vezes a relação entre a rotação do eixo do motor com a rotação do eixo do tambor, mais a massa do martelo, que foi especificada lá no início do exercício como 1.500 kg. Então, a carga do nosso sistema vai ter 1.500 kg e ele vai descer com uma velocidade de 4 metros por segundo, num intervalo aí de 1,5 segundo. Então esses são os principais dados que o exercício nos fornece, além da geometria dos componentes. Então, dado o momento de inércia total desse sistema, nós precisamos então calcular a inércia de cada componente do sistema. Primeiramente, nós vamos encontrar a rotação, porque se a gente conhece a velocidade do martelo, que é de 4 metros por segundo, então nós conseguimos encontrar a rotação do eixo do tambor. Por quê?
porque o tambor ele está montado justamente nesse sisteminha do eixo XX, e é ele que está ligado diretamente ao martelo. Então, nós conhecendo a velocidade do martelo, então a gente consegue especificar que a velocidade tangencial desse tambor é a própria velocidade do martelo. Portanto, com esse dado, nós conseguimos então calcular a rotação desse eixo. Conhecendo a rotação desse eixo, nós vamos conhecer a rotação praticamente de todos os componentes que estão montados nesse mesmo eixo. Utilizando a formulinha da velocidade tangencial, que nós aprendemos na cinemática, então nós temos que velocidade é igual a π vezes diâmetro vezes a rotação desse eixo, que é o valor que nós precisamos, dividido por 60. Isolando a rotação, nós vamos ter que 60 vezes a velocidade, dividido por π vezes o diâmetro. Portanto, 60 vezes 4, dividido por π vezes 0,32. Sabendo que o tambor ele tem 32 centímetros, dividindo ele por 100, para dar em metros, nós temos então 0,32. Portanto, a rotação desse eixo X vai ser de 238,73 RPM, que convertido em rotações por segundo, nós pegamos esse valor e dividimos por 60. Então vai dar 3,978 RPS, ou seja, rotações por segundo. Como nós temos o dimensional das duas engrenagens, tanto da motora quanto da movida, então nós temos os seus diâmetros externos respectivamente. Então, se a gente pegar a relação dos diâmetros, nós temos que a relação de rotação NX e NY pode ser também relacionada à diferença dos seus diâmetros, tanto do eixo da engrenagem motora quanto do diâmetro da engrenagem movida. Então, fazendo as passagens matemáticas, a rotação lá no eixo do motor, então vai ser a rotação do eixo do tambor vezes a relação do diâmetro da engrenagem motora pela engrenagem movida. Então, substituindo aqui essas incógnitas por valores, então fica 238,73, que nós já calculamos aqui em cima, que é a rotação lá do tambor, vezes a diferença dos diâmetros, né, de 60 na engrenagem movida por 15 na engrenagem motor. Então a rotação lá no eixo do motor será de 955 aproximadamente RPM. Convertendo também em rotações por segundo, nós vamos ter que o eixo YY, que é o eixo do motor, ele vai ter uma rotação de 15,9 RPS, ou seja, rotações por segundo. Então, uma vez conhecidas as rotações, agora a gente consegue dar sequência na resolução dos exercícios, calculando os momentos de inércia de cada componente do sistema. Então, a gente vai iniciar aqui pela polia do freio. Então, nós temos aqui o momento de inércia da polia do freio, essa formulinha aqui, no qual ela está contida na página 1.32 do nosso livro de Mecânica Aplicada 1. Então, substituindo os valores aqui, né, na formulinha, nós vamos ter que o primeiro momento de inércia do sistema vai ser de 6,47 unidades de massa vezes diâmetro ao quadrado. Porém, o que interessa para nós, para calcularmos o sistema, do momento de inércia do sistema, vai ser em metros quadrados. Então, eu pego esse valor e divido por 100. Então, eu botei em unidades técnicas de massa vezes metro ao quadrado. Depois, na sequência, nós vamos ter o momento de inércia também do tambor, substituindo os valores na formulinha, na mesma fórmula. Então, nós vamos ter que o momento de inércia desse tambor vai ser de 15,257 unidade de massa por decímetro quadrado. Transformando em metro quadrado, né, dividido por 100, nós vamos ter então 0,15.
Na engrenagem movida, o momento de inércia dela vai ser basicamente 0,367, e da engrenagem motora, que é a menorzinha de todas ali, vai ter um momento de inércia bem pequeno, né? Em torno aí de 0,22, né, unidades de massa por metro quadrado. Portanto, substituindo todos esses momentos de inércia no nosso sistema, nós temos que o momento de inércia total do sistema, lá no eixo XX, vai ser a soma dos três momentos de inércia. Então, o J1, que é a polia do freio, o J2, que é a do tambor, e o J3, que é a engrenagem movida. Então, basta a gente somar. Por quê? Porque se a gente vier aqui em cima, ó, são os três componentes que estão montados no sistema do eixo XX. Então, o momento de inércia total vai ser o J1 mais J2 mais J3, que é o momento de inércia no eixo X, dos componentes lá montado, mais o J4, que é o momento de inércia da engrenagem motora, vezes a relação das rotações, né? A rotação no eixo do motor dividido pela rotação no eixo do tambor, mais a massa do martelo vezes a velocidade dela de descida sobre a rotação também do eixo X. Por quê? Porque o momento de inércia total é em relação ao eixo XX. Se fosse lá no eixo YY, nós substituiríamos a relação aqui do X pelo Y e vice-versa. Então aqui embaixo ficaria o Y e aqui ficaria o X. Substituindo então J1, J2, J3 pelos momentos calculados acima, mais o momento de inércia do motor pela relação das rotações e também a relação do peso do martelo com a velocidade dele de descida em relação à rotação do eixo do tambor. Somando todos os momentos de inércia, então nós vamos ter que o momento de inércia total desse sistema vai ficar em torno aí de 155,3 kgm. Então, conhecendo o momento de inércia, nós agora vamos calcular o momento de frenagem. Para a gente calcular o momento de frenagem, a gente vai desmembrar aquela fórmula lá de cima, calculando o momento da carga. Então, o momento da carga vai ser quem? O Q, que é 1500, vezes o raio do tambor. Então, o diâmetro do tambor era 0,32, né? E o raio dele então vai ser a metade, 0,16. Então, o momento somente da carga do martelo de 1500 vai ser de 240 kgm. Portanto, o momento do freio vai ser quem? A carga vezes o raio, que nós já calculamos ali, 240, mais o momento de inércia do sistema total, calculado anteriormente, vezes a velocidade angular sobre o tempo. A velocidade angular ela é dada por quê? Por 2π vezes 238, que é a rotação no eixo X do tambor, dividido por 60 vezes 1,5. Esse 1,5 é o tempo, tá? Foi especificada lá no início do nosso exercício. Aqui, ó, em 1,5 segundos, né? Portanto, fazendo as substituições pertinentes, nós temos que o momento de frenagem lá na polia do freio vai ser 2.828,51 kgm. Né? Então somamos o momento de inércia, que era 240, né? Para a gente pegar aquele valor calculado anteriormente, né? 240, mais a relação do momento de inércia total pela velocidade angular sobre o tempo. Conhecendo então o momento de frenagem, a gente divide pelo raio agora, não do tambor, mas sim da polia do freio. Então nós vamos ter que a força tangencial vai ser de 14.887 aproximadamente kgfm. Conhecendo que o percurso, tanto dele subir quanto descer, né, vai ser do que? De 3 metros. Por quê? Porque a velocidade de descida dele é 1,5. E o percurso da volta também vai ser o seu 1,5.
Portanto, o curso total vai ser de 3 metros. Colocando então a força de inércia da carga na descida, então nós temos que o momento, o trabalho executado, que é a força vezes a distância percorrida, é igual a 1/2 vezes a massa do martelo vezes a sua velocidade de descida ao quadrado. Colocando o espaço que está multiplicando a força do outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Portanto, a força executada aqui vai ser de 408,16 kg. Pegando esse valor, da inércia na descida, mais a força de tração no cabo, que é a própria carga, a gente soma os dois valores, então o próprio peso do martelo mais o momento de inércia do sistema calculado, da força de inércia. A gente então sabe que a tração, o ponto mais crítico do cabo vai ser quando ele estiver nesse momento de frenagem, no qual ele vai atingir aí uma tração de quase 2.000 kg, devido à força de inércia mais a própria massa do cabo. Portanto, nós calculamos então as duas solicitações, a força da polia do freio mais a força de tração do cabo. Espero que tenha ajudado esse vídeo, esclarecer aí a dúvida de vocês e até a próxima.